Olá! Você sabia que o trauma ele pode sim afetar o nosso cérebro? Se você não sabia dessa informação, eu vou te convidar a fazer uma pausa na sua navegação comigo, porque neste vídeo eu vou tentar explicar como que o trauma, uma experiência traumática, pode sim afetar três regiões do nosso cérebro. Como que o trauma, gente, ele vai afetar, né, o desenvolvimento do nosso cérebro? Isso vai sim variar de pessoa para pessoa. Até o momento, pesquisas recentes, elas trouxeram para nós informações de que a experiência traumática, ou melhor, o trauma, ele vai afetar três regiões distintas no nosso cérebro. Quais que são elas? São aí o córtex pré-frontal, a amígdala e o hipocampo. Eu vou falar então sobre essas regiões, como que o trauma afeta elas, mas antes eu tenho que falar também como que elas, o que que elas fazem aí no nosso cérebro com um desenvolvimento normal. Então vamos começar aí pela amígdala. A amígdala, gente, ela fica mais ou menos aqui nessa região aqui laranjada, tá? Então, a amígdala, né, qual que é o papel dela? Ela vai nos ajudar a avaliar se uma situação, se um lugar, se as pessoas que a gente está convivendo, se isso tudo é seguro ou não. Se aquele lugar é perigoso ou não. Com isso, a gente consegue aí compreender que a amígdala ela é extremamente importante para nossa sobrevivência, né? Para nossa segurança. Então, isso daí é a amígdala aqui num desenvolvimento normal, num desenvolvimento saudável do cérebro. Quando a gente passa por uma experiência traumática, a amígdala ela vai sim sofrer. Ela vai ser influenciada pelo trauma. Como? Ela vai passar a ficar excessivamente ligada a ameaças. O que que eu tô querendo dizer com isso? Para uma pessoa que sobreviveu a um trauma, gente, a amígdala, ela vai fazer com que essa pessoa fique o tempo todo ligada, o tempo todo avaliando se a situação, se aquele lugar, se as pessoas, elas são de segurança ou são perigosas. A amígdala vai ficar ali o tempo todo, aquilo dali é seguro, aquilo dali é uma ameaça, aquilo dali é perigoso. E aí, se você passa por uma situação ou qualquer coisa que vai te remeter à experiência traumática, você vai ter uma reação muito exagerada, né, sobre aquela pessoa, aquela situação, aquele lugar. Uma outra coisa, vamos aqui pensar, se você tá aí com a amígdala, né, o tempo todo ativada, o tempo todo ligada, o que que vai acontecer? Você vai ter dificuldades em concentração, dificuldades em prestar atenção em alguma coisa. Vai ter aí, imagina você tá o tempo todo avaliando se aquela pessoa ela é uma ameaça ou não. Consequentemente, você vai ter sim dificuldade nos seus relacionamentos, dificuldade a frequentar lugar novo, a conhecer e interagir com pessoas novas. Então, em resumo, isso daí são as consequências, ou melhor, as influências do trauma na amígdala. Agora eu vou falar sobre a influência do trauma numa outra região do cérebro que a gente chama aí de córtex pré-frontal,
que aqui no meu modelo fica mais ou menos aqui nessa região, tá? Qual que é a função do córtex pré-frontal no desenvolvimento saudável do cérebro? Pois bem, gente, o córtex pré-frontal, ele vai ajudar a controlar a atividade da amígdala, porque tá tudo interligado, né? E o córtex pré-frontal, ele também está envolvido na aprendizagem de pessoas e lugares seguros, ok? Muitas pesquisas aí com sobreviventes de trauma conseguiram demonstrar que quando a pessoa passa por uma experiência traumática, né? As conexões entre a amígdala, que fica mais ou menos aqui, e o córtex pré-frontal médio fica abalada. Tem uma desestruturação, né? Não é forte essa conexão. E qual que vai ser a consequência disso no dia a dia de uma pessoa que sobreviveu ao trauma? O efeito disso, gente, ou a consequência disso é que uma pessoa, né, o sobrevivente do trauma, quando ele passa por uma situação semelhante ao trauma, ou então quando ele relembra ou acontece alguma coisa que remete ele ao evento traumático, aquela pessoa, ela vai apresentar um medo e uma ansiedade muito grande, muito exacerbada diante daquela situação, diante ali daquela pessoa, daquele lugar. Então, às vezes assim, a situação, o evento, a pessoa não apresenta risco, né? Mas só do fato daquela pessoa ali relembrar o trauma, isso vai fazer com que ele assim tenha uma resposta completamente desproporcional àquele evento. Então, essa daí é a consequência do efeito do trauma no córtex pré-frontal. E por fim, agora a gente vai falar aí no terceiro, né, no terceiro lugar do cérebro que tem o efeito aí do trauma, que é o hipocampo. O hipocampo, gente, ele fica também pertinho da amígdala. No meu modelo não dá para ver, mas é nessa região aqui alaranjada, tá? O meu modelo não é legal para representar essas regiões, mas só para vocês terem uma ideia assim da localização. Pois bem, o hipocampo, ele no desenvolvimento assim saudável do cérebro, ele tá envolvido na memória e também no aprendizado. Pessoas aí sobreviventes a experiências traumáticas, né? A gente sabe que elas têm sim problemas com a memória e também com o aprendizado, tá? Isso assim é muito comum, tá? E o que que acontece? As pessoas que sobreviveram ao trauma, as pesquisas aí têm demonstrado que elas têm dificuldade em alguns tipos de aprendizado. A consequência disso é que o sobrevivente do trauma, ele, por exemplo, ele pode ter dificuldades em avaliar ou em distinguir uma experiência ou uma situação perigosa de uma situação, uma pessoa, uma experiência segura. Vou dar aqui um exemplo que é muito comum. Vamos supor que a gente tem aí uma pessoa que, infelizmente, experienciou um relacionamento abusivo, que é sim uma experiência muito traumática. Então, você tem aí uma pessoa sobrevivente de um relacionamento abusivo. Essa pessoa, ela conseguiu aí sair desse relacionamento abusivo. E vamos supor que essa pessoa aí não passou por nenhum tratamento,
E aí essa pessoa ela vai ter dificuldade a distinguir se aquela pessoa ela é uma pessoa de confiança ou uma pessoa, digamos, perigosa. E aí acaba que aquela pessoa, ela vai, quando ela for engajar aí para um próximo parceiro, ela não vai conseguir enxergar as bandeiras vermelhas ou os sinais perigosos que aquele parceiro está dando para ela, e aí aquela pessoa engaja novamente em um relacionamento abusivo. O que eu descrevi aqui é muito comum a gente chamar de dedo podre, né? Ah, eu tenho dedo podre para relacionamento, eu só escolho o cara errado. O que eu tô querendo trazer aqui é que às vezes, né, o dedo podre, né, ele pode aí ser o resultado da influência de uma experiência traumática no hipocampo. Então, gente, com tudo isso assim que eu falei até o momento, eu espero que eu tenha conseguido aí destacar a importância, né, de um acompanhamento profissional quando a pessoa passa ou está passando por uma experiência traumática, né? Porque isso tem sim efeitos no desenvolvimento cerebral dessa pessoa e isso vai sim trazer consequência para a vida diária daquela pessoa, né? E pode aí até expor a pessoa a outras situações perigosas, como no caso aí do relacionamento abusivo que eu falei, né? Então, se você tá passando ou passou por uma experiência traumática, procure sim um acompanhamento profissional. Que o profissional aí da saúde mental, seja um psiquiatra, um psicólogo, vai ter sim todas as ferramentas necessárias para te ajudar a minimizar e até mesmo eliminar os efeitos do trauma no desenvolvimento do seu cérebro. Bom, gente, é isso para esse vídeo. Se você aí tiver gostado desse vídeo, dá um joia, te convido aí a se inscrever no meu canal para você ver aí outros vídeos com informação sobre saúde do cérebro e autocuidado da saúde mental. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!